Fala, mochileiros e mochileiras, tudo bem? Hoje eu vou gravar para vocês como realizar na prática uma emissão na Smiles, utilizando milhas Smiles. Também vou falar um pouco sobre processo de decisão aqui, por que que eu resolvi emitir essa passagem e se vale a pena ou não emitir passagens em milhas em trechos internos ali da Europa. Então, atualmente a gente está se planejando para a nossa próxima viagem e nós estamos procurando um voo de Cracóvia ou Varsóvia, na Polônia, para Amsterdã, no final de abril. E já faz um tempo que nós estamos monitorando esse voo. A maioria dessas passagens não sai por menos de R$ 400. E, no caso, a gente precisa aqui na data no final de abril. Então, não temos tanta flexibilidade assim. Então, a gente está procurando algo para o dia 29 de abril. Conforme vocês estão vendo aqui comigo, o dia 29 de abril tem passagens de Varsóvia para Amsterdã, com uma parada por R$ 450. Logo de cara, a gente já percebe aqui que um voo que levaria 2 horas direto, aqui na opção mais barata está levando 4 horas, tem uma escala de 1 hora, e em duas companhias low cost, a Wizz Air e a EasyJet. Então, como a gente está precisando de uma mala de mão, pelo menos, eu sei que se eu optasse por esses dois voos aqui, eu ia pagar uma fortuna para conseguir incluir essa mala de mão. Porque, por exemplo, a EasyJet tem voos que cobra € 35 só para você usar uma mala de mão, você levar uma mala de mão no voo. As low costs, elas costumam só incluir um item pessoal, que é a mochila pequena que vai embaixo do assento. Eu vou colocar aqui nos cards o vídeo que eu fiz sobre a Ryanair. Nesse vídeo eu expliquei outras pegadinhas também que essas low costs fazem. Dito isso, na grande maioria das vezes, realmente dentro da Europa, vale a pena voar de low cost, mesmo pagando essa bagagem de mão adicional. Diria que na imensa maioria das vezes vai estar compensando. Bem, mas aqui nós podemos ver que a KLM também faz esse voo e ela faz um voo direto. Além disso, a gente pesquisou aqui também no Omio outras formas de Varsóvia para Amsterdã e de Cracóvia para Amsterdã. E nós podemos ver aqui que no mínimo R$ 300, na faixa dos R$ 300, de trem, né? Porém, é uma viagem de 14 horas. Tem uma parada em Berlim ainda. Então, eu acho que o ideal no nosso caso realmente vai ser ir pela via aérea. Como a gente sabe aqui que a KLM ela tem parceria com a Smiles, então eu fui dar uma olhada nesse voo dentro do site da Smiles. Porque a Smiles tem parceria também com outras empresas que fazem voos na Europa, então Air France, KLM, Air Europa, TAP, British Airways, ITA Airways, Iberia. Sendo assim, reiterando, em quase todos os casos vale a pena comprar pela low cost, a passagem pagante, ou seja, sem usar milhas, comprar em dinheiro mesmo. Mas aqui eu vou mostrar para vocês que a gente encontrou um voo de Varsóvia para Amsterdã no dia 29, que é o dia que nós precisamos. Então, sabendo que a KLM é uma das parceiras da Smiles, eu vou buscar o mesmo voo ali no site da Smiles e ver quanto é que está custando em milhas. Porque eu já fiz o login na conta e vocês podem ver que eu selecionei o aeroporto de Varsóvia para Amsterdã no dia 29 para duas pessoas. Encontramos várias opções aqui a partir de 26.200 milhas. Como vocês podem ver, esse primeiro voo aqui das 7h40 da noite até 9h45 é o mesmo que aparece aqui no Google Flights. Fazendo um cálculo rápido para vocês verem, a gente pagou nessas milhas Smiles R$ 14. Então, 26,2 vezes 14 é como se a gente pagasse R$ 360 por essas milhas. Porém, não é o cálculo certo porque ainda tem as taxas aeroportuárias. Então aqui eu vou selecionar a tarifa. Vocês podem ver aqui que aparece o Viagem Fácil, ou seja, uma tarifa award da KLM. E temos aqui também a bagagem para despachar, ou seja, a gente está pagando quase o mesmo preço ali das low costs, que tem uma escala, porém com bagagem gratuita para despachar e mala de mão também. Beleza, e aí chegamos nessa tela com as taxas da viagem. Se a gente for considerar pagamento das taxas em dinheiro, fazer aqui 52,4 vezes 14 mais 273,14 daria R$ 1.000 dividido por 2, R$ 503. Aqui está custando 565.
Então, assim, pessoal, por que que geralmente não vale a pena você emitir dentro da Europa ali para trechos internos? A diferença aqui não é tão grande como vocês podem perceber. Porém, tem um outro cálculo que eu acho interessante de fazer, que seria pagar as taxas usando os miles e money. Geralmente, pagando as taxas dessa forma, a primeira opção aqui, ela costuma ser a que mais vai compensar no final das contas. Por que que eu digo isso? Vamos lá então, ó. Eu vou escolher essa opção e vamos refazer esse cálculo. 65.600 dividido por 2, que são duas pessoas, 32.800 milhas vezes 14, 459, mais 31, que é a metade aqui, né? R$ 62. 31 seria referente à passagem de uma pessoa, daria R$ 490. Então a gente estaria economizando aqui R$ 75. Mais uma vez, não é o melhor desconto do mundo, não é o maior desconto do mundo, e tem que considerar também o custo de oportunidade, ou seja, já faz um tempo que a gente acumulou essas milhas a R$ 14 e não tem aparecido tantas oportunidades assim. Então a gente tem que ponderar. Vai ser um desconto de R$ 75, maravilha, mas do que a gente está abrindo mão aqui, né? É uma outra viagem que a gente poderia estar usando 65 mil milhas com uma economia muito maior, por exemplo. No caso aqui, ó, dá uns 13% de desconto, que está excelente, mas tem que sempre levar isso em consideração, o custo de oportunidade e comparar com o preço no Google Flights. Eu tenho uma planilha também que eu consigo fazer um cálculo bem interessante aqui para entender quanto é que a Smiles está pagando nas nossas milhas. Eu tirei um print da planilha, mas a nossa ideia é levar essa planilha para o site lá, mochileira.com.br. Porque colocando os valores, eu já vou saber exatamente qual opção é a mais vantajosa em questão de pagar as taxas. Então, ó, eu preenchi aqui o valor de milhas, que seria a taxa em milhas, o valor em dinheiro, que seria esse aqui só em dinheiro, os mais e money, 13.200 mais o dinheiro e as outras duas opções, 11.600 e 5.092,212. Qual cálculo está sendo feito aqui? Eu estou somando a taxa em real com a multiplicação da taxa em milhas vezes o quanto a gente pagou no milheiro. Ou seja, como vocês podem ver nessa coluna aqui, seria a soma disso com a multiplicação disso pelo valor que a gente pagou no milheiro. Então, como a gente sabe que a taxa em milhas custaria 19.120, então bora fazer alguns cálculos aqui. Nessa primeira opção, nós estamos trocando 19.120 milhas por R$ 273, ou seja, ao invés de pagar R$ 273, a gente vai pagar 19.120 milhas. Isso significa que a gente está vendendo 19.120 milhas por esse valor. Então, se a gente dividir aqui 273,14 dividido por 19,12, a Smiles estaria pagando R$ 14,29 no nosso milheiro, que é o valor que vocês estão vendo nessa coluna. Ou seja, seria um deságio positivo, né, de 2,4%. Nesse caso, a gente pagou R$ 14 e está vendendo por 14,29. Então, beleza, é um valor legal, a gente já está no lucro, mas tem o ponto muito importante do custo de oportunidade. A gente está abrindo mão de milhas que a gente pagou R$ 14, que não são tão frequentes as promoções para conseguir o Milheiros Miles a esse preço. Um tempo atrás até estava mais frequente, né? Mas tem caído bastante a frequência. Então a gente está abrindo mão desse milheiro a R$ 14 para um deságio de somente 2%. Então, na minha opinião, se fosse só esse o deságio, não valeria a pena. Agora, para o segundo exemplo aqui, a taxa em dinheiro não tem como fazer o cálculo, obviamente, porque a gente não está usando milhas, mas no terceiro aqui, esse é o que geralmente faz mais sentido. Então, vocês vão ver aqui o cálculo que eu vou fazer. Nós vamos subtrair 273,14 de R$ 62. Sobraram 211,14, ou seja, a gente está trocando 13.200 milhas por 211,14. Dividindo esse valor, nós chegamos nos R$ 16 aqui. Significa que a Smiles está pagando R$ 16 no nosso milheiro. E a gente pagou R$ 14 nesse milheiro. Então, é como se a gente tivesse lucrando ou ganhando com um deságio de 14,25%. No caso, é muito melhor do que esses 2%, e aí sim já começa a ficar um pouco mais interessante, né? Até então, todas as simulações que eu faço, quase sempre essa é a primeira opção, é a melhor opção, né? Mas não se esqueçam que o valor que você pagou no milheiro é extremamente importante para esse cálculo. E aí, só para fixar melhor na cabeça de vocês também, ó,
vamos fazer com os Smiles e Money 2 ali. A gente vai subtrair primeiro o valor em dinheiro para ficar somente com o valor que eles estão trocando milhas por dinheiro. Então, 181,14 dividido por 11,6. A Smiles estaria pagando, nesse caso, 15,62 reais no milheiro, que é um deságio de 11,54%. Também é um valor legal até, né? Mas não supera o primeiro valor aqui do Smiles e Money 1. E na terceira e última opção, vocês podem ver que não vale a pena, seria como se estivesse vendendo por 12,23, ou seja, a gente estaria perdendo 12,66% aqui somente com essa conversão de milhas. Vocês podem estar pensando aqui que esse cálculo todo é uma loucura e não faz sentido. Eu, particularmente, nunca vi ninguém fazendo esse cálculo, então eu acho interessante mostrar para vocês, porque é algo que eu percebi já, que o Smiles e Money 1, ele costuma valer a pena, desde que você pagou um valor excelente no milheiro, igual esse valor de 14 reais aqui. Então a nossa ideia é trazer essa tabelinha para o site do mochileira.com.br para que vocês também possam fazer esse cálculo. Mas eu ensinei aqui no vídeo como vocês podem fazer. Vou falar de uma última questão aqui, que é em relação ao custo de oportunidade. Então, nesse exemplo, a gente vai estar pagando R$ 980 reais, convertendo as milhas, ao invés aqui de 1.130. Então, a gente vai estar economizando R$ 150 reais. Porém, tem outras questões envolvidas aqui. Primeiro, nós temos mais de 200 mil milhas nessa conta e elas vão expirar em 2026. Então, a gente vai ter que usar essas milhas nos próximos 12 meses de qualquer maneira. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, geralmente eu não faço essa troca, eu prefiro comprar em milhas passagens mais vantajosas, com desconto maiores. Mas nesse caso aqui, ele está compensando tanto pelo desconto, que não é tão grande, mas é um desconto legal, como também pelo fato de que a gente prefere abrir mão dessas milhas do que no momento atual que a gente está, de gastar esses 1.130 reais. A gente já comprou essas milhas, então já é um gasto que a gente realizou. Por outro lado, aqui a gente teria que desembolsar mais 1.130. Tudo bem, a gente manteria as milhas, mas não teria esses 1.130 reais aqui. Ou seja, é o custo de oportunidade, né? Porque essas 232 mil milhas nós compramos em uma promoção vantajosa que custava 14 reais o milheiro. Então, por isso que nós temos uma boa quantidade acumulada, mas por outro lado a gente tem que gastar até fevereiro do ano que vem e vamos diminuir esse saldo aqui, né? Então isso é algo que sempre tem que pensar sobre antes de tomar essa decisão e comparar. Só você mesmo vai saber dizer qual que é a melhor opção para você, mas eu estou mostrando o nosso processo decisório e que tipo de cálculo que eu faço. Então, voltando aqui no buscador, eu selecionei essa opção. Vocês podem ver aqui, ó, o viagem fácil significa que é uma tarifa ao ARD, que é a bagagem para despachar, igual a gente já viu. Mais uma característica aqui que indica se tarifa ao ARD é esse reembolso de 180 dólares. E como a gente já fez os cálculos, essa opção de 13.200 milhas mais 62 reais no nosso exemplo aqui, vai valer a pena. Vou dar aqui o OK no li e concordo com as regras. Não deixem de ler aqui todas as regras e o contrato de resgate, porque tem informações importantes aqui sobre cancelamento, entre outros problemas que podem acontecer, né? Então, é sempre bom estar ciente aqui dos termos desse resgate. Aí eu vou confirmar a passagem. Aqui eles oferecem se eu quero dar um upgrade aqui de econômica para executiva, não vai ser o caso, né? Então eles estão oferecendo um upgrade aqui, se eu quisesse, por 98.400 milhas, que sairia na faixa de 1.400 reais mais taxa. Também, sinceramente, não é na nossa realidade aqui fazer esse voo, mas voar por 1.500 reais na executiva é legal, né? Então seria bacana. Vou até mostrar aqui para vocês, ó, se fosse fazer esse voo em executiva, sairia por 210.400 milhas vezes 14 mais 64 sobre 2. Sairia por pessoa 1.500 reais. É um voo de 2 horas, né? Então nem tem porquê, mas só para vocês terem uma ideia de quanto sairia, com duas malas despachadas aqui, né? A gente vai continuar aqui na classe econômica mesmo. Nessa etapa, a gente vai preencher os dados dos viajantes, que no caso sou eu e a Bia. Só para revisar aqui, o nosso voo tem uma bagagem de mão e uma bagagem para despachar gratuita por viajante. Aqui eu consigo preencher os dados automaticamente, porque eu já tenho o nosso nome aqui salvo como viajante favorito, por ter emitido passagens para nós em outras ocasiões, dentro dessa conta aqui.
Então, eu selecionei o meu nome, preenchi também aqui os dados da Bia e vou para o pagamento. Gente, só uma mudança rápida de planos aqui. Eu vou emitir essa passagem somente para mim, para eu poder utilizar o meu cartão Black para pagar as taxas. Assim, a gente tem algum respaldo que pelo menos eu ainda vou estar elegível ao seguro viagem do Mastercard Black, caso a gente precise. E a passagem da Bia também. Eu vou emitir nessa mesma conta, mas com o cartão no nome dela, para que ela também esteja elegível ao seguro viagem do Mastercard Black. E aqui na tela de pagamento eu posso ou emitir já o bilhete ou usar o Viagem Fácil, onde eu posso reservar essa viagem por até 60 dias antes do voo. No caso, esse voo é no dia 29 de abril, então, teoricamente, eu poderia reservar ele até mais ou menos o dia 28 ali de fevereiro. Eu quero emitir o bilhete mesmo, então vamos prosseguir aqui. Aqui o cross-sell típico aqui da Smiles, oferecendo para mudar o plano para Clube 2000. E o resumo da reserva seriam 32.800 milhas mais R$ 31. Calculando mais uma vez o valor dessa passagem, R$ 490. Dividindo por 575, é como se a gente estivesse economizando aqui 15%. Agora eu vou preencher o cartão, lembrando, com o meu nome, para continuar elegível ao seguro viagem do Mastercard Black. E finalmente, passagem emitida, um voo de Varsóvia para Amsterdã por R$ 490. Agora eu vou correr aqui para emitir a passagem da Bia e logo continuo com o vídeo para a gente ir para a finalização. Estou gravando esse vídeo até depois de já ter emitido as passagens, só para mostrar como os pequenos detalhes aqui nessa emissão fazem a diferença. Então, se a gente não fosse Clube Smiles, pagaria 28 mil milhas. E além disso, se a gente não pagasse usando esse esquema aqui de Smiles e Money, se a gente pagasse em dinheiro, por exemplo, essa passagem sairia por 28,14 mais 136,57. Então ela já sairia, já baixaria em R$ 30 a diferença aqui. Agora vamos supor que a gente pagou R$ 15 no milheiro da Smiles. E a gente está pagando mais a taxa aqui de emissão. Aí a diferença já cai para R$ 18. Se a gente tivesse pago R$ 16 no milheiro mais a taxa de emissão, sairia mais caro. Ou seja, essa emissão vai fazer sentido apenas por tudo que eu já dei de contexto e também pelo fato, especialmente, né, pelo fato de que nós pagamos R$ 14 no milheiro. Então, se a gente tivesse pago um pouquinho a mais, percebam como já não valeria a pena. Então, para fechar aqui o vídeo, eu vou mostrar mais uma vez nosso querido Flight Connections para eu conseguir entender quais aeroportos têm voos para Amsterdã. Então aqui eu só coloquei Amsterdã e ele já me mostra todos os aeroportos que eu consigo voar para essa cidade. No caso, a gente estava querendo algo para esse lado aqui, então o de Varsóvia acabou funcionando bem. E uma outra coisa que não tem muito a ver com esse vídeo, mas eu também gosto muito dessa ferramenta, que é o explorar aqui do Google Flights. Então eu posso colocar um aeroporto, trocar aqui o mês da viagem, por exemplo. Tem alguns filtros, como por exemplo esse de preço. E aí eu tenho uma ideia para quais lugares eu posso ir. Eu tenho uma ideia de preço aqui, né? Uma referência de preço. Então, se eu fosse sair aqui de Varsóvia, eu posso ir para Manchester por R$ 278. Ou então aqui para Oslo por 255, Estocolmo. Claro que aqui ele está filtrando por mês, né? Então ele vai aparecer qualquer data. No caso aqui a Wizz Air por 255, mais uma low cost. Mas eu acho bem legal essa ferramenta, adoro ficar simulando possibilidades aqui e descobrindo diferentes rotas. Ah, no caso, eu estava com dois passageiros ali, né? Então você pode ver que os preços aqui já caem bastante, a R$ 128, R$ 158, R$ 139. Enfim, por esse vídeo é isso. Convido vocês mais uma vez para conhecer aqui o nosso blog. Como eu disse, eu pretendo colocar essa ferramenta para calcular qual taxa vale mais a pena na emissão da Smiles aqui no site. Então, não deixem de conhecer o site e explorar aqui, tem bastante coisa legal acontecendo. E, claro, o Instagram da Bia também, muito post interessante, é bem atualizado, todo dia ela está postando algo diferente. A gente passou de 11 mil seguidores já, então muito obrigado para você que já segue. E se você gosta do conteúdo de viagens, não deixe de seguir aqui, o @mochileira com X.
Qualquer dúvida, deixem nos comentários e até a próxima.